Prezados estudantes, tudo bem? Nós vamos hoje construir a nossa sexta microaula de psicologia. Então, vamos fazer ali uma breve passagem pela unidade 10, onde a gente resgata a importância da psicologia em relação à saúde e trazendo, né, um novo pensador, né, que concebeu um modelo diferente, que é o Uri von Brenner. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho, né, da sua contribuição para a nossa psicologia. Então, vamos lá? Está aqui, né? Aqui vocês devem estar vendo aí a nossa tela, não é isso? Deixa eu ver aqui. Opa, compartilhando agora fica melhor, né? Para vocês verem aí a nossa tela e acompanhar aí a nossa microaula, sexta microaula. Então, vamos lá, né? O campo de atuação da psicologia no Brasil, a gente considera, assim, principalmente voltada à saúde, né? A gente sabe que a psicologia, ela vem da filosofia, então ela passa por todo um processo, e no Brasil também ela teve que cada vez mais mostrar a sua materialidade, a sua presença junto à saúde, né? E aí, a essas autoras, né, Almeida e Malagres, que nós estamos estudando, elas vão dizer, os psicólogos da saúde, eles se direcionam para a compreensão da forma como os fatores biológicos, né, então relacionados à saúde, mas os fatores comportamentais, que é a definição da psicologia, e sociais influenciam a saúde e a doença. Então, a finalidade da psicologia da saúde é compreender como é que é possível, por meio de intervenções psicológicas, né, com saber psi, contribuir para a melhoria do bem-estar das pessoas e da comunidade. Né? E aí a gente vai perceber que essa compreensão ela está dentro de uma rede de ambientes que vão influenciar, né, o estado do bem-estar social, o bem-estar da qualidade de vida, né? E vai polarizar aí, né, as condições que levam nessa rede ambiental, que levam ao adoecimento e levam à doença. As teorias do sistema ecológico que foi desenvolvido por Uri von Brenner, nós vamos conhecer daqui a pouquinho um pouco sobre ele, né? É um modelo importante que a gente precisa trabalhar, porque ele vai buscar, vai entender que o indivíduo ele está sempre constituído dentro de uma rede de ambientes. E aí a gente vai ver como é que ele divide essa rede de ambientes que influenciam, que impactam, né, a qualidade de vida. Quem foi Uri von Brenner, então, minha gente? Olha, ele veio assim de várias formações, né? Então ele nasceu em Moscou e ele foi depois a família mudou para os Estados Unidos, né? E então no solo estrangeiro ele encontra num cenário multicultural porque ele tinha uma escola para migrantes, não é? Nos Estados Unidos, e ele pôde viver com crianças de diferentes etnias, de culturas, né, distintas das quais ele estava familiarizado em Moscou. Então, ali naquela escola múltipla, cada um trazendo um pouco da sua cultura, da sua etnia, né, ele pôde trazer essa informação e, como ele vai dizer, né, ele vai entender que é necessário haver uma transição ecológica, né? E essa transição ecológica ela se dá através de um contexto, não é? E então esse contexto, né, é que influencia, né, o desenvolvimento das pessoas. Então, o Urban Brenner ele vai dizer que o ambiente em que crescemos afeta todos os planos da nossa vida. Então, desde o nosso modo de pensar o mundo, as nossas emoções, né? Então, por exemplo, nós vivemos um país continental. A forma que o povo mineiro, não é, entende determinadas coisas é diferente de quem mora no centro-oeste, de quem mora ao sul do país, né? Como isso influencia, né, a nossa forma também de ver o mundo, né? Imagina dentro da América Latina, imagina
a América do Norte, não é? Onde há contradições socioeconômicas fortíssimas, não é? Então, o nosso modo de pensar, não é? Ele é derivado, então, desse ambiente em que a gente cresce. E aí, o Uri von Freibrenner, ele cria esse novo modelo, que é o modelo bioecológico. Então, esse modelo ele vai fazer uma crítica àqueles modelos que entendiam que o processo de qualidade de vida das pessoas eles estavam relacionados sempre a processos tradicionais, como a pessoa percebe o mundo, a motivação, o pensamento, a aprendizagem, e ele, então, vai identificar que o sujeito em interação com o meio ambiente, ele realmente ele precisa ser analisado, o que a gente traz para a sua vida e para a sua saúde. E aí, ele, então, considera alguns elementos básicos nessa dinâmica de desenvolvimento humano, né? Então, ele se refere à pessoa, ao processo, ao contexto, que nós vamos falar um pouquinho mais, e aos eventos históricos, né? Então, a pessoa vai se referir aos fenômenos de concordância e mudança da vida do ser humano, né? E seu desenvolvimento ao decorrer da sua existência. Então, como é que se dá a nossa existência? Não é? Em relação ao processo, ele vai, então, identificar com os papéis, né, que nós encontramos para que vivenciaram nesse desenvolvimento, que papéis nós tivemos, né? Que papéis nós tivemos na nossa casa, no nosso bairro, na nossa escola, né? Vai, então, trazer a questão do contexto, né? Como esse contexto ele é mais amplo, em que o indivíduo está inserido, não é? O indivíduo está inserido no mundo, né? Mas esse mundo começa no quintal da sua casa, né? E também vai considerar o fator tempo, né? Em que os eventos vão acontecendo, porque eles acontecem no decorrer do nosso desenvolvimento. Então, esse modelo bioecológico, ele cita como exemplo aquela bonequinha russa, né? Em que existem várias camadas, existem vários sistemas, né? E cada sistema desse, né? Essa bonequinha russa se chama matriusca, tá, gente? Então, não sei se vocês já viram, mas dentro de cada bonequinha, né? Vai saindo uma nova realidade. Então, cada uma mais afastada do centro, né? Começa aqui, você tem até aqui o desenvolvimento adulto. Então, que representaria os vários sistemas bioecológicos que nós passamos para o nosso desenvolvimento. Então, que contexto é esse? Então, o contexto, né, segundo ele, ele cita 4, né, contextos: do microsistema, do mesosistema, do exossistema e do macrosistema. Então, esse contexto é caracterizado por eventos que, no nosso desenvolvimento, a gente vai, num processo de evolução social, a gente vai vivenciando em cada contexto desse. E como é que se dá esse contexto? Né? Olha só, então, esse entendimento amplo que eles vai chamar, né, ali dentro do fator tempo, do cronossistema, a dimensão temporal que acontece na nossa vida. Então, o microsistema acontece quando a gente, enquanto criança, a gente começa a vencer as nossas primeiras interações. O meso, meio, né? Sistema é um espaço em que a criança começa a ter uma atividade que já não é mais inserida ali na intimidade do seu lar, da sua casa, mas que começa a ter uma relação com outras crianças em volta do seu ambiente, da sua rua. O ecossistema, né, ele já amplia, né? Ele praticamente ele já não mais trabalha ali com a criança, mas já trabalha com esse ser mais desenvolvido que se submete a leis, né, que está dentro de um sistema educacional. E o macrosistema é esse que compõe a nossa forma de pensar o mundo, a forma de sentir a nossa identidade latino-americana, brasileira, né? Então, relaciona a cultura e a sociedade. Então, fiquem de olho na seguinte questão. A teoria ecológica, ou bioecológica, desenvolvimento de Uri von Brenner, né? Ele contempla vários níveis dos contextos ecológicos. O macro, o meso, o exo e o macro sistema. Então, micro, meso, exo e macro sistema. E aí a gente vai
dentro dessa figura que eu estou trazendo para vocês, a gente vai identificar, então, aqui, o que está, então, no microsistema, né? Nós vamos perceber que aqui no microsistema, né, nós vamos perceber a criança, né, dentro tem a sua comunidade religiosa, tem um grupo de colegas, tem a vizinhança, também um pouco a escola e a questão do lar. O mesosistema, esse que está maior, né? Então, vai entender a sua já relação mais com o sistema educacional, com os locais de trabalho dos pais, né? O ecossistema, aí ele já amplia, né? E onde que a gente vai, o exossistema, né? Então, onde que vai acontecer as questões de mudança, de ampliação dessa nossa relação com o mundo, né? Então, só voltando aqui, e como é que, então, acontece o microsistema, né? Eu queria que formatar mais aqui. Então, o microsistema, os responsáveis são a família, a escola e a comunidade. Então, a casa, a creche ou a escola em que a pessoa está envolvida, elas fazem parte desse microsistema. Então, essa compreensão, não é, desses sistemas, né, que vai até entender essa dimensão do tempo, né, que é o cronossistema, né, elas fazem parte, né, desse macrosistema, que é o sistema econômico e político a que nós estamos submetidos, né? Existem esse ecossistema que está no entorno, né, da nossa realidade. Existe o mesosistema, que é exatamente quando a gente sai ali do nosso casulo, né, que é o nosso microsistema, e começa a relacionar, então, realmente com o mundo. Bom, minha gente, dessa forma, né, eu queria fechar aqui com a frase do Bronfenbrenner, né, que ele sempre era uma pessoa otimista e sempre dizia, né, quando ele encontrava as pessoas, até o nosso próximo encontro. A minha proposta foi exatamente essa, da gente dar uma pequena passada sobre a contribuição do Urie Bronfenbrenner no modelo bioecológico, né, que tão importante é para a compreensão da influência do meio ambiente, da rede de ambientes, que impactam a qualidade de vida e a saúde do nosso povo e a nossa saúde. Tá ok? Um grande abraço, até aí o nosso próximo encontro.